Olá pessoal, hoje iremos conversar sobre as doenças da vesícula biliar. Então, como é que a gente avalia a vesícula biliar? Quais são os métodos? Ultrassom, tomografia e ressonância. Vamos lembrar da anatomia, então a vesícula biliar ela é aquela estrutura que armazena a bile, né? A gente então tem a parte do fundo da vesícula biliar, o corpo da vesícula biliar, aqui o colo, depois essa parte espiral é o ducto cístico que vai se conectar ao ducto hepático comum, certo? E para baixo então vai ser o ducto colédoco, certo? Que vai drenar juntamente com o ducto pancreático lá na papila duodenal. A vesícula biliar ela pode ser acometida por doenças inflamatórias e tumorais. As inflamatórias são as colecistospatia crônica calculosa e a colecistite aguda, e as tumorais o pólipo e neoplasia de vesícula biliar. A ecografia, então, ela vai identificar cálculos em quase 100% dos casos, né? Então, aqui da vesícula, um líquido, a bile, a anecoide, e um cálculo, uma estrutura hiperecogênica com sombra, certo? As maiores causas de erro são observador inexperiente ou obesidade do paciente. Então, é muito fácil de ver cálculos na vesícula biliar, são essas imagens hiperecogênicas com sombra acústica dentro de uma vesícula biliar. A gente também pode ver no ultrassom a bile espessa, que forma esses níveis aqui, estão vendo? Níveis de bile mais espessa, aqui uma bile bem anecoica, aqui uma bile um pouco mais densa. Então aqui bile espessa, a famosa lama biliar, e também um cálculo com a sombra aqui. Ó, um cálculo biliar. De novo aqui então vários cálculos, né? Aqui pelo menos 2 cálculos de uma vesícula que também tem bile espessa. Aqui uma vesícula com bile espessa e um grande cálculo com a sombra acústica. Aqui mesma coisa, bile espessa, 2 cálculos aqui com sombra acústica. Bom, na tomografia computadorizada ela é pouco utilizada na avaliação da colelitíase e das doenças inflamatórias. Ela vai ser mais utilizada na avaliação das doenças neoplásicas, com identificação, caracterização, estadiamento das neoplasias, por exemplo, de vesícula biliar, para programar a cirurgia. Lembrando que a tomografia tem radiação ionizante e o ultrassom não tem. Então, quando o cálculo biliar tem calcificação, consegue ver na tomografia. Então, aqui está o fígado, aqui é a vesícula biliar, aqui um cálculo com calcificação. O problema é que o cálculo às vezes não tem muita calcificação e fica mais difícil de ver na toma. Então aqui a gente também tem uma vesícula na tomografia, ó, cheia de cálculos. Uma outra vesícula aqui no ultrassom, ó, parede espessada com cálculos. Tomografia então, vesícula biliar com cálculos. Aqui para mostrar então uma tomografia também, onde a gente vê o fígado aqui a gente vê o pâncreas, a cabeça do pâncreas, cabeça do pâncreas, e aqui na cabeça do pâncreas a gente tem uma imagem calcificada que é um cálculo lá no ducto colédoco intrapancreático. Então se o cálculo tem calcificação a gente consegue ver na toma, se não tem a gente não vê, por isso que não é tão sensível assim. Já na ressonância magnética, a gente consegue ver muito bem os cálculos na vesícula biliar. Então aqui a gente vê uma vesícula biliar com alto sinal branquinho por causa da bile, né? Aqui o ducto colédoco, um cálculo, um defeito de enchimento escurinho. Aqui uma vesícula biliar cheia de defeitos de enchimento pretinho, estão vendo? São cálculos na vesícula biliar que a gente consegue ver muito bem na ressonância magnética. Bom, já na doença inflamatória aguda, né, a famosa colecistite aguda, o que é? É aquele paciente que tem uma inflamação aguda por um cálculo na vesícula biliar. Então, o que o paciente vai apresentar? Vai ter dor no quadrante superior direito, uma cólica biliar, febre e leucocitose. A causa mais comum é quando obstrui o ducto cístico por um cálculo. O diagnóstico é geralmente feito por ultrassom, tomografia só em casos atípicos. Os achados no ultrassom, vesícula biliar hidrópica, ou seja, dilatada,
litíase, bile espessa, espessamento da parede da vesícula. Isso aqui é muito importante. O normal é menor do que 3 milímetros. Então, vai estar espessado, vai ter mais de 3 milímetros. Sinal de Murphy ecográfico, o paciente vai ter dor, né, quando a gente aperta o transdutor ali no hipocôndrio direito e pede para ele respirar, vai ter dor. A vesícula biliar vai estar distendida, ou seja, vai ter mais de 4 centímetros de diâmetro transverso e mais de 5 no diâmetro anteroposterior. Tá? Então, está aqui uma colecistite. Então, a vesícula biliar, a parede espessada, ó, nas setas aqui, tem mais de 3 milímetros, as paredes, cheia de bile espessa e de cálculos, ó, com sombra. Mesma coisa, ó, parede espessada, cálculos. Então, numa vesícula hidrópica, ou seja, uma vesícula dilatada. Um outro caso mostrando aqui, ó, parede bem espessada, mais de 3 milímetros, ó, parede bem espessada, se for medido daqui até aqui tem mais de 3 milímetros, e cálculos na vesícula biliar, uma colecistite aguda calculosa. Aqui na tomografia, a gente também pode ver a mesma coisa, a parede espessada, que nem aqui, ó, no ultrassom, parede espessada. A gente tem que saber que a colecistite na tomografia não é um método de escolha, ela pode ver cálculos em 70% apenas dos pacientes, tá? Porque às vezes o cálculo não tem muita calcificação, mas a tomografia evidencia bem a inflamação, isso sim. Também a gente tem que fazer tomografia, a gente indica tomografia, então em casos onde também existe alguma dúvida, existe um quadro atípico, por exemplo, na colecistite calculosa, e quando tem ar na parede vesicular. Então, como é que a gente vê uma tomografia de colecistite aguda? A gente vê, então, a vesícula de novo, distendida, com parede espessada, ó, parede espessada, líquido em volta, e um distúrbio perfusional. O que é isso? O parênquima hepático em volta está inflamado, ó, então ele vai ter realce. Vai ter uma hiperemia, um distúrbio perfusional que a gente chama, um realce do parênquima do fígado que está em contato com a vesícula biliar inflamada. Aqui de novo um cálculo biliar, aqui um paciente normal, aqui uma colecistite, ó, a parede bem espessada nesse caso, um líquido em volta da vesícula, certo? E aqui não, uma colecistite aguda na tomografia. De novo, a parede bem espessada, a gordura em volta da vesícula está espessada, aqui na eco, mostrando também a parede da vesícula biliar bem espessada. Quais são algumas complicações da colecistite aguda? Uma colecistite enfisемatosa, que é um tipo de colecistite que tem uma mortalidade maior, até 15%, que acontece uma isquemia da parede da vesícula biliar com infecção com organismos que produzem gás. É mais comum em diabéticos e em pacientes imunodeprimidos. Tá? Uma outra complicação que pode acontecer é uma perfuração da vesícula com abscesso pericolicístico e formação de fístulas na região. Então, a colecistite enfisematosa, o que é? Ó, produção de gás. Então, no raio-x a gente vê essa linhazinha aqui de gás, ó, em volta da vesícula também, ó. Esse pretinho é gás na vesícula. Ó, na tomografia, a gente vê o gás aqui. Aqui normal, né? Um paciente normal aqui com colecistite enfisematosa, ou seja, esse pretinho aqui, ó, é o gás. A gente vê muito bem na tomografia, na eco é mais difícil. Então, a tomografia tem uma grande utilidade na avaliação da colecistite enfisematosa. Ó, de novo, colecistite enfisematosa, a tomografia é o melhor método para demonstrar o gás. Então, tá aqui, ó, tomografia mostrando o gás na parede da vesícula biliar. Aqui um outro caso também mostrando o gás. Tá numa colecistite enfisematosa. No ultrassom é muito difícil de ver o gás, porque parece dar muito artefato. Ó. Então, o gás da colecistite enfisematosa no exame de ultrassom é difícil de ver, é melhor na tomografia. As complicações é quando perfura a vesícula e pode formar abscessos nessas coleções em volta da vesícula, por perfuração livre ou bloqueada com abscesso em empiema, ou perfuração crônica com fístulas na vesícula biliar. Tem um tipo especial de colecistite que se chama colecistite à litiase, que é mais rara, mas pode ser secundária também à isquemia da parede da vesícula biliar.
Acontece em pacientes com estado geral grave, principalmente pós-cirúrgico, pós-trauma, queimado e hiperalimentação. Tá? Também é comum em pacientes com AIDS, né? Diabéticos, certo? Ou mais raramente por compressão extrínseca, por metástase ou linfomegalia, que comprimem a vesícula biliar e podem dar alguma isquemia. Então, nessa colecistite litiásica, a gente não tem cálculo na vesícula biliar. E depois a colecistite crônica, o que é isso? Quando tem processo inflamatório crônico na vesícula biliar, os achados são espessamento da parede da vesícula, cálculos e vesícula contraída, ao contrário da colecistite aguda, né? Na colecistite aguda, tu tem espessamento, tu tem cálculos, mas tu tem uma vesícula distendida. Na crônica, tu tem uma vesícula contraída, tá? E também a gente pode também identificar a calcificação parietal da vesícula biliar, chamada vesícula em porcelana. Quando a gente vê isso, tem um maior risco de carcinoma, então o paciente tem que ser avaliado mais de perto. Ele pode ter um câncer de vesícula biliar. Nas doenças tumorais, a gente vai ter o pólipo. O pólipo é uma lesão benigna na parede da vesícula biliar, então uma lesão pequena, polipóide nodular, que a gente vê muito bem no exame de ultrassom. Aqui está um caso, aqui outro caso. Uma lesão hiperecogênica na parede da vesícula biliar é um pólipo. Já a neoplasia de vesícula biliar, o câncer de vesícula biliar, ele é uma massa, uma lesão expansiva na parede da vesícula biliar, né, que causa, então, esse aspecto de massa na parede da vesícula biliar. Aqui na tomografia, quando a gente vê, por exemplo, no ultrassom, uma lesão assim, a gente tem que indicar fazer uma tomografia, porque a tomografia ela vê muito melhor, por exemplo, daqui está a lesão, ó, aqui está a vesícula, aqui está a lesão, na seta. Ó. Aqui está a vesícula e aqui está a lesão. Ou seja, uma lesão expansiva, sólida, que tem realce pelo meio da contraste. Ou seja, uma neoplasia apresenta realce, uma lesão sólida. Aqui na peça, uma grande lesão expansiva da vesícula biliar. Aqui de novo um caso grande de um tumor da vesícula biliar que está inclusive invadindo o fígado. Ó. Então uma grande lesão de vesícula biliar invade o fígado. Ó, tudo isso aqui é a lesão. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.